Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo João e no vídeo de hoje vamos tentar responder e entender o porquê Maria ungiu Jesus lá em Betânia, né? Por que Jesus foi ungido? Fique até o final do vídeo e você entenderá mais um pouco sobre o porquê disso ter acontecido, né? Bem, a história em que Jesus é ungido em Betânia, ela se passa nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde diz que Jesus ele vai até Betânia, um pouco antes da Páscoa. E lá, em Betânia, ele vai até a casa de Simão para cear com ele, fazer uma refeição ali, tudo bem, né? Ali tá Simão, ali tá Lázaro, tá todo um pessoal, seus discípulos, etc. No relato, mostra uma das irmãs de Lázaro, aquele que Jesus teria ressuscitado antes, né? Anteriormente a isso, Maria, ungida Jesus com um unguento de nardo puro, onde derramou-lhe sobre a cabeça, e esse perfume foi da cabeça até seus pés. E ela, se baixando, né, enxugou os seus pés com os seus cabelos. Logo depois disso, desse incidente, né, Jesus parte dali e entra em Jerusalém. Mas por que Jesus foi ungido? E qual foi a intenção de Maria ao ungir Jesus? O verso 3 de João 12 diz: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Essa cena de Maria ungindo Jesus, né, derramando nardo sobre sua cabeça, sobre seus pés e tal, e enxugando logo em seguida os seus pés com seus cabelos, causou muito incômodo para os que estavam ali. Judas Iscariotes, por exemplo, ainda indagou do porquê ela não vendeu aquele frasco de nardo e deu dinheiro da venda aos pobres. Vamos entender o contexto um pouco. A libra de unguento, libra é uma medida, a libra de unguento de nardo equivale a um frasco de mais ou menos meio litro. Um gasto pródigo de perfume para um objetivo como este, derramá-lo sobre uma pessoa e derramar ao chão, né? Um gasto como esse. Ainda mais tendo em vista o preço do perfume. O nardo ele é um perfume oriental e bastante conhecido no mundo dos tempos bíblicos e extremamente caro. Só para se ter ideia, o nardo custava 300 denários. E um denário equivale a um dia de trabalho. Ou seja, 300 denários são 300 dias de trabalho. E isso causou incômodo porque Maria estaria desperdiçando 300 dias de trabalho, o sustento de muitos derramado nos pés de Jesus, que cairia no chão, ao invés de vender e dar aos pobres. Bem, quem mais julgou essa atitude foi Judas Iscariote, que, segundo o autor do Evangelho de João, não falava isso pelo cuidado com os pobres, mas sim porque era ladrão. Ele visava esse dinheiro, porque ele era digamos assim, o tesoureiro dos discípulos e de Jesus. Jesus ele dá uma resposta para Judas que demonstra o sentimento dele em relação àquela cena. Ele diz: Por que afliges esta mulher? Pois praticou boa ação comigo. Sempre terá os pobres convosco, mas a mim não me haver de ter para sempre. Mas por que Jesus foi ungido por Maria? No antigo Israel, nos tempos bíblicos, a unção ela possuía vários significados e finalidades. Em hebraico, unção vem do verbo machar, que significa untar, ungir e consagrar, entre outros significados. E um de seus significados específicos refere-se a ungir pessoas e coisas para um determinado uso consagrado ou sagrado. Uma das cerimônias em que a unção era necessária nos tempos bíblicos era quando alguém iria ser coroado rei.
O azeite era derramado sobre a sua cabeça, a da pessoa que estava sendo coroada rei, e logo em seguida ela era ungida para exercer o ofício como novo governante de uma nação, ou seja, o rei de Israel. Salomão, por exemplo, foi ungido por Zadok sobre sua cabeça, né? E depois aclamado como rei. As pessoas diziam: Viva ao rei Salomão! No episódio em Betânia, Maria não apenas unge Jesus sem nenhuma finalidade. É claro que envolvia outros sentimentos ali, mas ela unge ele como o rei, que deveria ser ungido para exercer o seu trono. Ela declara ele como rei ao fazer aquela cena ali. Depois desse episódio, explica, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, em um jumentinho. E as pessoas que já tinham ouvido que ele estava se aproximando de Jerusalém se preparavam para receber ele na sua entrada em Jerusalém. Jesus, ele entra em Jerusalém, as pessoas vão ao seu encontro com ramos de palmeiras e aclamavam, dizendo: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Essa atitude de Maria de ungir Jesus manifesta a identidade de Jesus como rei. O Messias que era esperado no primeiro século por muitos, e por mais que Jesus estivesse se manifestando de outra forma, indicando outras coisas, ainda assim, no coração dos discípulos e dos seus seguidores existia aquela ânsia de um rei que governaria sobre Israel e colocaria as nações sobre seus pés. Isso explica muitas outras coisas, como por exemplo Jesus sendo coroado com uma coroa de espinho, entre outros pontos que a gente poderia abordar aqui. Jesus, ele é tido como rei, o Messias que viria e reinaria sobre todas as outras nações, colocando o seu trono sobre o trono de Davi na casa de Israel. Bem, diante de tudo isso que a gente falou aqui, contextualizou e tal, me chama a atenção um outro detalhe que às vezes passa despercebido pelas pessoas quando estão lendo esse relato, que é a atitude de Maria. Maria, ela poderia ter guardado aquele vaso com nado, como herança familiar, sem falar que era algo muito caro. Mas ela escolheu ungir Jesus. Ela não mediu o custo daquele ato de devoção amorosa para com seu Senhor, para com Jesus Cristo. Ela dá o melhor que tem a Ele, que está pronto para dar a vida dele por ela. A ação de Maria demonstra sua fé e devoção para com Jesus, dando o que de mais precioso tinha. Jesus deu o que mais precioso tinha, a sua vida. Essa história nos leva a uma reflexão de estamos doando o que de mais precioso temos para o Senhor, Jesus Cristo, que seria o quê? Nossa vida, né? Nossas ações, nossa alma, tudo. Estaríamos fazendo o mesmo que aquela mulher, doando o que de mais precioso temos para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o de mais precioso que ele tinha para nos dar, ele deu numa cruz, que seria a sua vida. Por hoje é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe o seu comentário aí, deixe sua curtida, se inscreva e até o próximo vídeo. Até mais.